Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre como triunfar sobre o medo. Eu queria trazer essa pregação com o objetivo de consolar vocês, irmãos, para fortalecer e dar ao crente ânimo, dar ao crente as provas, as crises em meio à sua vida. Como eu poderia trazer uma pregação para os irmãos de hoje em dia? É um fato que hoje os irmãos, eles são muito mais perseguidos do que antes eles eram. Hoje é muito fácil, os irmãos têm medo. Muito fácil. Pois hoje tem governos que se levantam contra os cristãos. Como exemplo, a Índia com a lei de anticonversão. Essa lei de anticonversão, ela é bem clara. Por quê? Na maioria das vezes, quem nasce na Índia vai aderir ao hinduísmo, já que é a cultura pré-estabelecida. Então, fica muito difícil evangelizar. Então, se você evangeliza, você está praticamente indo contra essa lei. E aquela pessoa que se converter, ela vai morrer praticamente. Então ela é uma criminosa apenas por aceitar o nome de Deus. E isso dá medo. Isso dá medo. Então eu queria trazer isso para vocês. O que nós, os justos, podemos fazer? Ou o que o justo pode estar fazendo? Às vezes é necessário que Deus dê um sacode na igreja e deixe tudo ao redor para que seja focado na manutenção e na edificação da igreja. O nosso foco aqui é que precisamos pensar. Cada geração precisa cuidar para que os fundamentos da verdade e da justiça permaneçam firmes. E o medo, ele atrapalha nisso. Muitas vezes as pessoas vão deixar um pouco mais leve, para ficar mais suscetível para as pessoas. Não, tá bom, assim tá bom. Mas não é assim que a gente deve fazer. Samuel, ele renovou os alicerces da aliança. E Esdras restaurou os do templo. Mesmo em meio às provações, Davi preparou tudo para a construção do templo e a organização do culto. Também tivemos reis fiéis ao longo da história de Judá, que purificaram a terra da idolatria e guiaram o povo de volta para a verdadeira adoração. As mensagens de Cristo também são dadas à igreja lá em Apocalipse. Então elas lembram a comunidade de fé que elas precisam se avaliar regularmente. Que o Espírito mantenha viva a obra de reavivamento. Que nós, cristãos, tenhamos esse hábito de olhar para dentro de nós e olhar. Eu estou sendo medroso? Eu estou sendo suficiente? Será que eu estou fugindo do que Deus quer para a minha vida? Vamos agora para o contexto de Salmos capítulo 11, onde Davi ele estava vivendo sobre uma intensa perseguição de Saul. Mas a sua confiança em Deus o fez triunfar sobre o medo. Ele não cedeu à tentação de fugir ou se desesperar. Este salmo vai nos ensinar como nós podemos, assim como Davi, enfrentar e vencer o medo confiando em Deus e o que ele pode fazer. Vamos para Salmos capítulo 11, versículo 4. Aqui vai trazer a soberania de Deus. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem um trono nos céus.
seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Davi sabia que o Senhor está no seu santo templo e que ele governa soberanamente no céu. Não somente no céu, mas ele também pode trazer para a terra. Então ele governa do céu. Então, mesmo nesse tempo de caos, o trono de Deus se permanece e ele é inabalável. Portanto, a confiança na soberania de Deus traz segurança ao coração do crente. O que eu quero que vocês pensem é, se você tem um Deus de paz, de amor, um Deus que é capaz de tudo, lá no Novo Testamento, com Jesus, Jesus reviveu a menina que era filha do chefe de sinagoga. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Então, o que não é capaz de Deus resolver? Que tipo de coisa Deus não seria capaz de resolver? Então confie na soberania de Deus. Se Ele quer que isso seja um teste para você, então o enfrente. Se você tem medo, por que você não confia em Deus que irá limpar o caminho? Se está muito difícil, se você tem medo, lembre-se, Deus é soberano. Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Ele pode dar o inverso, ele pode dar um capote na sua vida. Igual ele pode pegar a vida de uma pessoa rica, bilionária, e da noite para o dia transformar em pobre, ele também pode transformar essa mesma pessoa pobre, sem nada, em uma pessoa rica. Tudo basta na vontade dele. Então, por que temer? Também temos que pensar o conhecimento de Deus, aqui no versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio é aquele que ama a justiça. A sua alma odeia. Então Deus vê tudo, tudo que está acontecendo. Se a sua vida está injusta, se as condições estão difíceis, lembre-se, Ele está vendo e Ele está lhe provando. Ele conhece as intenções do coração. Então Ele quer saber o que você está disposto a oferecer. Igual o cego de Jericó, que ele já sabia que o cego ele ia pedir para ser recuperado da vista. Mas Deus deu a oportunidade dele proclamar a sua fé. Então o mesmo pode servir para você. Então lembre-se, não há situação oculta aos olhos do Senhor. Desse modo, o crente pode descansar no fato que Deus conhece as suas lutas. E Ele é justo em suas ações. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Tem até aquela mínima poeira na sua casa. Ele sabe todos os grãos de areia. Pode contar. Você vai passar anos e anos contando. Deus é o único que sabe. Deus, Ele sabe, Ele consegue ver tudo que está ocorrendo na sua vida lá de cima. Com a sua soberania, Ele consegue ver. Se você está com dificuldades, vá a Deus, ore para Ele e peça que Ele te ajude. Não temas, irmão. Crê somente. É isso que você precisa.
também precisamos observar o juízo de Deus, aqui no versículo 6. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que eles terão. Deus derramará juízo sobre os ímpios que escolhem desafiar a sua justiça. Então, se é alguém que está fazendo você temer, se é alguma pessoa, uma organização que faz você ter medo, ou se é alguma coisa da sua vida, como os boletos ou algo do gênero, você não precisa se preocupar, porque Deus está vendo. Então, sobre os ímpios, se é uma pessoa que está fazendo algo contra você e você tem medo, lembre-se, Deus irá derramar juízo sobre os ímpios. O temor do Senhor é a chave para superar o medo dos homens e das circunstâncias. O crente que confia em Deus sabe que Deus trará justiça na hora certa. E para aqueles que ainda têm dúvida do que eu digo, lembrem-se, quando você persevera, ou seja, em outras palavras, mesmo com medo, você tem a coragem de seguir em frente. Aqui no capítulo 7, temos a recompensa de Deus. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Eles verão a sua face. Deus ama a justiça e recompensa aqueles que vão de todo o coração. O justo verá a face do Senhor. É uma promessa gloriosa que nos motiva a perseverar. A presença de Deus, ela é o maior consolo para nós cristãos. Nós que estamos sofrendo, Deus é a solução, Ele é a chave. Então, Ele é o maior consolo e a recompensa mais sublime para um crente fiel. Com isso, eu trago a conclusão desta pregação. O medo pode nos cercar, mas nunca poderá dominar as nossas vidas. Assim como Davi, nesse salmo, nós deveremos triunfar sobre o medo quando nós confiamos em sua soberania, no conhecimento, no juízo e na recompensa de Deus. Lembrem-se, Deus é fiel e justo, digno de toda confiança. Se Deus está no trono, nosso coração pode descansar. Confie em Deus e viva com coragem. Não tenha medo das circunstâncias ao redor. Contemplem a salvação por parte de Deus. Então eu quero lhe perguntar aqui nessa pregação: como você tem vivido a sua vida? Você tem deixado Deus para lá e é por isso que você vive com medo? Ou você tem medo das organizações, dos governos, das circunstâncias que cercam a sua vida? Qual é o problema que não lhe permite você triunfar? Vença o medo, irmãos. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele pode lhe ajudar. Então você aqui nessa noite, você tem que entregar tudo que você tem para Deus. Entrega o controle da sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Volte-se para Cristo. Procure melhorar. E isso lhe livrará de todo medo. Medo
é o que o Satanás usa para lhe deixar receoso, para não querer perseverar. Perseverar é uma coisa que Deus quer que nós tenhamos em nossa vida. Ele quer que nós perseveremos. Então venha, vamos orar. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Por favor, Senhor, nos auxilia, nos livra de todo medo, de toda angústia. Nos permita ser livres, Senhor, desse sentimento que nos traz tanto medo, de tanto temor, de tanta falta de vontade, Senhor, de fazer o que você tem nos dado de missão. Que você possa, Senhor, nos guiar a ser ainda mais, seguindo essa perspectiva, que você possa nos transformar, que você possa nos fazer abrir os olhos, abrir a mente e entender que Deus é soberano, Ele tem o conhecimento, Ele tem juízo e Ele nos recompensará e nós não temos o que temer. Dito isso, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, em Teu santo nome. Nós lhe pedimos que seja feita a Tua vontade. Amém.